A quem interessar. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem é meus irmãos e irmãs? Quem é meus filhos e filhas? Filhos e filhas. Quem é? Essa pergunta Jesus indagou a sua própria mãe. A sua própria mãe. Que foi ter com ele enquanto ele estava pregando, ou visitando alguém, ou cumprindo a sua missão, cumprindo o seu trabalho missionário. Foi perguntado, ao sua mãe se aproximar, chamando-o de filho, ou se apresentando lá fora, antes de chamá-lo como a mãe, e Jesus falou algo meio que chocou não só quando a gente lê as escrituras, à primeira vista, né? À primeira vista. É que eu estou esperando uma pessoa, aproveitando um pouco o tempo aqui, tá? Aproveitando assim à primeira vista. Não, Jesus falou assim, chocou, né? Vamos falar, voltando ao assunto, chocou quando falou isso a sua própria mãe, que estava na porta querendo saber, meu filho está lá dentro fazendo alguma coisa, né? E a própria mãe dele falou, meu filho. E Jesus responde de uma forma querendo dar um outro ensinamento, tá? Um outro ensinamento. E o ensinamento foi, mulher, chamando a sua mãe de mulher. Mulher, quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, coisa do tipo. Vamos parafrasear. Vamos falar até minha esposa, quem quer que seja, meus familiares. E Jesus respondeu, é todo aquele que ouve a minha voz. Ouve os meus pedidos. Esses são meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha família, vamos assim dizer. A família de Jesus é todo aquele que ouve seus ensinamentos e pratica, aplica constantemente, diariamente, o tempo todo momento. E entre os ensinamentos, obviamente, está a primeira lei dos céus, que é o atender pedidos e ajudar uns aos outros. E que esta é a forma de trazer Jesus para o nosso dia a dia. E à medida que fazemos isso, recebemos também dele, o Espírito dele, de Jesus. E tornamos-nos seus filhos também. Seus filhos, seus amigos, seus verdadeiros irmãos, mãe, pai, ao atender pedidos um dos outros, ao atendermos uns aos outros, bem como quando fazemos o que ele quer que façamos e praticamos todo o Evangelho. Quando corrigimos, nós em reforma íntima, quando aplicamos o corrigir fora, também é importante também, corrigindo às vezes a nossa direção, corrigindo as nossas escolhas, fazendo escolhas melhores, direções melhores, corrigindo o percurso, criando melhores estratégias para fazer isso, não só na reforma íntima. Às vezes a gente fala reforma íntima, corrigir, arrepender, né?
Arrepender é reparar, consertar, reparar danos, né? E geralmente vem num coisa íntima, né? O interior, né? Reformar-se interiormente. Mas não é só interiormente, é fora também. Sobremodo fora. Porque se a gente aplica um princípio fora, ele também gera efeitos dentro também. Se aqui está rasgado e eu costuro, gera um efeito dentro. Ficaremos mais aptos para o corrigir interno também. Por exemplo, construir, né? Eu mexo com vendas de imóveis. Minha atividade core business principal é vendas de imóveis, construções. E uma coisa é certa, quando construímos algo, um imóvel, também nos autoconstruímos, né? Uma das belezas de nosso ensinamento é que acreditamos, diferente de muitos, acreditamos que Deus, ele cresceu em sabedoria, luz e verdade até que recebeu da plenitude. Esse é um dos ensinamentos que mais choca e choca muita gente, a possibilidade de crescer em luz e verdade. E ao crescermos nessa luz e verdade, em aproximação com Deus, né, essa unção que recebemos à medida que desenvolvemos, e ao recebermos de Jesus Cristo, esse Espírito de Jesus Cristo, nós acreditamos que o homem, ao fazer isso, recebe mais do Pai também. Sendo Jesus o Pai também, porque já recebeu da plenitude. Jesus fez por onde, é o exemplo perfeito. É o Deus, é Pai, é o Pai, porque recebeu da plenitude do Pai. Né? Ele recebeu da plenitude do Pai, logo se tornou o Pai também. Doutrina da plenitude. Ou plenitude é outra coisa. Não é receber. Quando fala-se receber da plenitude, é receber do Pai. Lógico, não há como receber da plenitude e não se tornar o Pai. Jesus, assim, o recebeu, se tornou o Pai, porque recebeu do Pai. Logo, é o Pai. Jesus é nosso Deus. Jesus é nosso Pai. Podemos chamar Jesus de o Pai? Pode. Pode sim. Ele é o Pai. Ó Jesus, Deus Pai, me abençoe. Jesus, Deus Pai. Olha só. Chamei ele de Deus, chamei ele de Pai. Mas tem o Pai Celestial? Existe o Pai Celestial, a quem Jesus chamou de Pai. Mas que ele, o Jesus, recebeu do Pai. Logo, ele é o Pai. Também. Ele é o Pai também. Todos aqueles que atendem Jesus ganham o direito de ser chamado Filho de Deus. E é entregue a Jesus. E Jesus torna-se o seu Pai. Não só o seu Pai, porque nos livrou da morte física, mas também nos livrou da morte espiritual. Ele é nosso Pai também por causa disto. Por ele ter vencido a morte física e vencido a morte espiritual. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, por meio de fé e arrependimento em Cristo e perseverança até o fim, nós vencemos a morte espiritual. Jesus venceu a morte física ao ressuscitar. Podemos chamar ele de o Pai. Por causa disso, todos nós vamos ressuscitar, logo ele é nosso Pai. Nos salvou da morte física. Ele também venceu a morte espiritual, e todo aquele que o ouve e atende a ele com fé e arrependimento e perseverança até o fim, recebendo o Espírito Santo a cada caminhar, a cada passo que dá nessa direção, né, é livrado do pecado. E Cristo venceu o pecado, venceu a morte espiritual para nós. Todo aquele que o atende recebe essa bênção e pode o chamar de Pai também por causa disso. Mas também podemos chamar ele de o Pai também, porque ele recebeu do Pai
a plenitude do Pai. Quando ele falou, orai ao Pai em nome de Cristo, né? Ele ainda não havia recebido da plenitude. Quem fala isso é as Escrituras, tá? Ele ainda não havia, ele foi recebendo um pouco aqui, um pouco ali, até que da plenitude recebeu do Pai. E a doutrina Mormon fala que Deus, o Pai, também recebeu do Pai a plenitude. Assim como Cristo recebeu do Pai a plenitude, o Pai, a quem Cristo chama de o Pai, também recebeu do o Pai a plenitude do Pai. Meio confuso isso aí, né? Logo, se eu receber da plenitude do Pai, só para você entender claramente isso aí, tá? Ou qualquer outro homem que fizer por onde, por favor, faz por onde, faça por onde, né? E aquele que fizer por onde, pode vir a receber do Pai. Logo, não há como receber a plenitude do Pai, não há como. Essa é a ciência da doutrina de salvação. Quem do Pai receber, se receber da plenitude, obviamente se torna o Pai, mesmo que em um outro corpo. Jesus tem um corpo, o Pai tem um outro corpo. O Pai de Jesus que recebeu do Pai a plenitude, possivelmente tenha. E assim nós somos uma família celestial, assim como também a mãe recebeu da plenitude. A mãe recebeu da plenitude. A mãe recebeu da plenitude. Perfeito? A mãe recebeu da plenitude, assim como o Pai também recebeu da plenitude. Assim também a mãe recebeu da plenitude, assim como o Pai recebeu. Como que é isso aí? A mãe recebeu. Toda mulher que recebe da plenitude se torna mãe divina, a mãe celestial. Assim como há um pai, há uma mãe também. Mas essa possibilidade de receber da mãe e do pai é um direito a todos. Olá, novamente dando continuidade ao vídeo que foi interrompido. Tanto a mulher como o homem pode receber do pai. Se é mulher, vira a mãe celestial, se é homem, vira o pai. Então é assim que funciona. Direitos iguais para receber da plenitude. Quem fizer por onde, mas tem que fazer por onde. Não é uma possibilidade, tá? Mas é uma conquista. O receber da plenitude, através do arrependimento, fé em Cristo, perseverar até o fim, passo a passo, há um esforço, há uma conquista. De graça no sentido que é para todos. Porém, é um esforço constante, cada passo que se dá. Cada passo é um esforço constante. Acima ali uma igreja católica. Aproveitar a pracinha aqui da igreja para gravar. Então, é isso. Todos podem crescer nesse caminho do receber da plenitude.
Se você achar que eu estou errado, você deve jogar a sua Bíblia no lixo. Porque é este o ensinamento bíblico, que o homem pode crescer de graça em graça, um pouco aqui, um pouco ali, assim como Cristo cresceu. Esta é a pregação do Cristo, que assim como ele sentou no trono com o Pai, você pode vir a sentar com ele, Quem falou isso não fui eu, foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que ao vencedor será possível sentar no trono com o Pai, assim como ele sentou. E se você é uma mulher, você também pode. Mas você pode estar pensando, eu sou uma mulher pecadora, ou eu sou um homem que comete pecado, já cometeu pecados. Eu quero dizer que através do princípio corrigir, reparar danos, consertar, endireitar, você pode vir a começar a melhorar e corrigir a sua direção, fazer melhores escolhas, porque acreditamos também que o Pai, em outrora, antes de receber da plenitude, o Pai, aqui falando de que Deus, ele também cresceu de grau em grau, de glória em glória. E que também tem a Mãe Divina, que também cresceu de grau, de glória em glória. Isso leva a crer também que em algum momento, dentro do universo, eles também tiveram um corpo de carne e ossos. Um corpo de carne e ossos. Como hoje também tem um corpo de carne e ossos. Porém, um corpo perfeito, ressurreto, imortal, transformado. Assim, eles alcançaram um estágio superior, recebendo de pouco em pouco, crescendo mesmo. Se a Mãe Divina é a mesma companheira da vida terrena do Pai, eu não posso dizer. Nem que o Pai é o mesmo companheiro da Mãe na vida terrena, também não sei dizer. Ou ao receber na plenitude. Continuando. Então, há uma família celestial. Há uma família no reino dos céus. E, como já dito, se Deus, o Pai, cresceu em algum momento dentro da eternidade, ele também foi um homem. E como todo homem, como toda mulher, há uma lista de pecados muito grande que eles podem ter cometido. Não uma lista inteira, mas vários daquela lista que nós possamos listar. Você é um homem, uma mulher criativa e pode criar uma lista de possíveis pecados, tanto de Deus Pai como da Mãe Divina. No passado, antes de receber a plenitude. Cuidado, hein, meu? É antes de receber a plenitude. Não estou, assim, ofendendo a divindade. Estou falando da divindade antes de se tornar divinos. Tá? Falando de Deus e da Mãe Divina antes de receber da plenitude. Antes. Como eram eles? Se eles foram homens e mulheres, a lista de pecados antes da reforma íntima deles, antes de receber a plenitude, pode ser imensa. Por exemplo, eu, o homem, o filho, lógico que há uma infinidade de erros, más escolhas,
a qual você pode chamar de pecados. Uma lista pode ser até grande, mas que um dia, se eu fizer por onde eu posso receber da plenitude e receber do Pai, né? Assim como uma mulher também, um homem também, a sociedade no modo geral, a humanidade. Assim como Deus recebeu da plenitude um dia e olhou para trás, obviamente, viu que também foi um homem e que como homem também foi um pecador, assim como a sua mulher, a Mãe Divina, também o foi. Quem é o Pai? Quem é a Mãe Divina? Não posso te precisar. Mas posso dizer que todos podem receber do Pai em plenitude. Mas há um só Pai. Há um só Deus. Um só Deus. A própria mulher, quando recebe da plenitude, ela é Deus também. Só que a fêmea, a Mãe Divina, né, que recebeu da plenitude. Se há muitos, o Pai, não consigo te precisar exatamente, mas que todo o homem, a humanidade dentro do universo, já criado, que serão criados, pode receber da plenitude. E esta é a educação que ensina a doutrina de salvação. Também que o Pai e a Mãe, no passado, antes da plenitude, também como homem e como mulher, também teve as suas fragilidades, como homem e como mulher. E agora não estou falando mais de pecados, mas fragilidade humana. Pois bem, de certo, Deus, em sua vida terrena, no passado, antes da plenitude, na sua vida, agora pasme e assuste, sua vida mortal, antes da plenitude, de receber da plenitude, também teve uma vida frágil, isso, sua vida humana, tanto ele como a mulher, a Mãe Divina, teve fragilidades, não só em pecados, não fragilidade só nas escolhas, mas fragilidade às vezes na saúde, no corpo, na mente, no coração, às vezes alguma parte do corpo, né? A lista pode ser imensa de possíveis fragilidades que tanto Deus Pai e Deus Mãe, a Mãe Divina, tá? Agora, eu não sei precisar, obviamente, porque se todos podem receber da plenitude, lógico que há outros corpos, né? Assim, que recebeu do Pai. Há uma família mesmo no céu. Há uma família grande de seres celestiais, de deuses, mas que há um Deus, eu não sei exatamente, é o Deus dos deuses, não é? Jesus Cristo é o Deus dos deuses, a fonte, vamos falar assim, do nosso poder. Jesus Cristo é a fonte, falando já no futuro, eu lá na frente, né? Já recebido a plenitude, eu falando agora aqui. Jesus é a fonte do nosso poder. A fonte do nosso poder é o Filho. Então podemos dizer que Jesus Cristo é o Deus dos deuses. Podemos dizer, o Cristo, o Salvador. Ele proporcionou para nós a ressurreição. Nos salvou da morte física e da morte espiritual. Então, voltando ao assunto, Deus Pai e Deus Mãe também
teve em seu período, antes da plenitude, de receber da plenitude, em sua vida terrena, mortal, na sua mortandade, teve suas fragilidades. Acredite nisso, acredite nisso. Isso é importante saber, para saber que você também pode evoluir e que você também pode crescer e receber da plenitude do Pai e da Mãe Divina. E que a Mãe e o Pai Divino é uma coisa só. Podemos orar para a Mãe e Deus não vai se ofender, porque a Mãe é Deus, é a versão feminina de Deus. Inclusive orarmos em nome de Jesus, a Mãe Divina, porque a Mãe Divina é Deus, porque recebeu da plenitude do Pai. Oh, mas ela é a mãe, porque ela é fêmea. Então, como que vai chamar a mãe de o Pai? É a mãe, porque é fêmea. Tá entendendo como que é? Compreender a doutrina de salvação de forma clara, como essa. Em algum momento Deus também aprendeu como chegar lá, como receber do Pai, estratégias para receber do Pai. Nós devemos também procurar aprender, descobrir como nos tornarmos, também receber do Pai, se tornarmos deuses, coisa do tipo. Parece meio estranho falar isso aí, é muito chocante até, mas esta é a doutrina, é esse o ensinamento, que podemos evoluir, assim como nós evoluímos, como era criança, às vezes de um pensamento para outro. Eu pensava assim, hoje eu penso diferente, eu evoluí, desenvolvi meu modo de ver as coisas, né? A mesma coisa, né? Nós podemos evoluir para um estágio superior, maior e melhor, sabendo que o próprio Deus, antes da plenitude, já foi pecador e já foi frágil, às vezes fisicamente, pode, enquanto em sua fragilidade, tem inúmeros problemas. Seria só uma tentativa de falar alguns aqui, né? Às vezes problemas físicos, algumas enfermidades, né? Então, não se sinta, às vezes, por causa de algumas fragilidades, que você está longe disso, né? Algumas fragilidades, porque o próprio Deus tem um lado que Ele compreende tudo isso, porque Ele já passou por isso, Ele venceu, e nós devemos ter essa consciência que nós podemos vencer também. Ele já foi frágil, acredite, assim como Ele e a Mãe Divina. Já foi frágeis, mortais, pecador. Ele entende o pecador, porque ele já foi pecador. Ele entende o frágil, a fragilidade humana. Pessoas, né, que têm fragilidade, doenças, enfermidades. Ele entende tudo isso, porque ele também foi sujeito a tudo isso, assim como a mãe, aquela que recebeu da plenitude do Pai, assim como o Pai recebeu a plenitude do Pai. E assim como a família celestial e divina recebe a plenitude do Pai. E Jesus no centro como o Salvador, o Cristo, a fonte de nosso poder e salvação. Então o vídeo foi sobre isso, falar sobre a fragilidade antes do receber da plenitude. Não podemos dizer que é a fragilidade de Deus, porque Deus já passou por isso, mas da fragilidade antes de eu receber da plenitude. A eternidade acontece diante de Deus. Ele vê a eternidade e ele vê ele mesmo em seu momento de fragilidade, lá atrás, antes da plenitude. E em algum momento dentro da eternidade existe Deus ressurreto, o Deus transladado, Deus que recebeu da plenitude. E existe também o Filho, o Deus Filho, falando do próprio o Pai em sua fase antes da plenitude. Assim como eu, o Filho, estou em algum momento do desenvolvimento como o Filho, mas se fizer por onde, também estou em algum momento dentro da eternidade, o Pai, já
passado pela transformação, seja por ressurreição, ou seja por translatação, mudança no piscar de olhos, aquela coisa toda que tem nas escrituras. Outras possibilidades além da ressurreição, a transformação como um piscar de olhos também. Há algumas possibilidades, né, diferente, que Deus também pode ter passado ou por várias possibilidades, não é? O Pai, né? Então em algum momento o Pai tem um corpo, quero te dizer, dentro da eternidade, por favor, olhando a eternidade, como Deus vê a eternidade, tudo diante dos seus olhos. Em algum momento dentro da eternidade, Deus tem um corpo, e tem dois corpos, vamos distinguir dentro da eternidade: um frágil, mortal, um outro ressurreto, perfeito, imortal. Dentro da eternidade, falo de mim, tem um corpo físico, mortal, frágil, cheio de fragilidade, pecados, más escolhas. Mas também dentro da eternidade, se eu fizer por onde, e se eu fiz por onde, por meio da fé, arrependimento aí, corrigir, prevenir, uma série de coisas, melhores escolhas. Se eu fiz por onde, dentro da eternidade, eu já sou o Pai. É isso que eu quero dizer para você, né? Como Deus enxerga tudo, como tudo está diante dele, tanto antes, quando ele o Filho, como ele depois, quando ele o Pai, quando recebeu a plenitude. E eu posso falar como o Filho, como já lá se fiz por onde, olhando para mim mesmo, vendo eu aqui na mortalidade, na fragilidade do ser humano, fragilidade física, mortal, sujeito a doença, sujeito a dores, enfermidades, uma série de coisas, problemas de saúde, inúmeros, são tantos problemas, a listagem pode ser grande. Poderia citar algumas, mas apenas para elucidar, O ser humano tem uma série de fraquezas, sente medo, sente inúmeras coisas, né? O ser humano, as fragilidades são tantas, né? Então tá bem, você acabou de falar aqui numa reunião com Alan Rodrigues, o mensageiro dos céus, o profeta, o Elias, o dos últimos dias, em mais uma pregação da playlist Doutrinas de Salvação. Hoje, aqui numa pracinha da Igreja Católica, ao final ali, ó, uma praça, uma igreja católica. A Bíblia é igual para todos. Devemos aprender, devemos praticar, devemos estudar, extrair dela conhecimentos e sabedoria para que possamos nos ajudar e ajudar nossos familiares, nossas esposa, filho, mãe, pai, a sermos uma família celestial. Não só os nossos filhos, nossos pais, mas toda a humanidade. E um sacrifício pela humanidade. Jesus fez o seu sacrifício. Agora, podemos também trabalhar em um sacrifício pela humanidade. Sacrifício no sentido de difundir, divulgar essa mensagem. A quem enviarei, digo, para divulgar essa mensagem, compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Que possamos dizer: eis-me aqui. E esse atender uns aos outros é uma espécie de sacrifício pela humanidade. Esse compartilhar, esse falar a respeito, esse debater a respeito, trazer à tona essa conversa, é um sacrifício pela humanidade, uma forma de divulgar esse belo conhecimento de doutrinas ou doutrina de salvação. Um abraço, Alan Rodrigues, o Elias, o profeta, o mensageiro, o prometido dos últimos dias. Muito obrigado e nos vemos em outro vídeo, ou aqui, ou aí, ou acolá.
quem sabe um dia possamos conversar pessoalmente, eu ouvir o que você tem a dizer, qual é o seu ponto de vista, e possamos assim, ao conversar, elucidar todo esse conhecimento, clareando cada vez mais e trazendo a nós